Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, terça-feira, dia 14 do mês de fevereiro, nós estamos aqui novamente. Graças a Deus, né? Graças a Deus, nós estamos aqui para levar até você a palavra de Deus desse dia, conversar um pouquinho, partilhar essa palavra, né? A palavra que é vida, a palavra que é luz. É muito importante acolhermos a palavra de Deus na nossa vida, sabia? Muito importante mesmo. E todos os dias, não é só de vez em quando. De vez em quando eu ouço a palavra de Deus. De vez em quando. Não. Todos os dias termos essa experiência, esse contato com a palavra de Deus, porque é a partir da palavra que nós vamos conhecendo mais Deus. E vamos conhecer Deus? Vamos ouvir a sua palavra? O evangelho de hoje, Marcos, encontra-se em Marcos, capítulo 8, capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando repartis 5 pães com 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, amados, é muito interessante esse evangelho de hoje, quando, não sei se você se lembra ou acompanhou o evangelho de ontem, mas Jesus estava ali numa discussão com os fariseus, quando eles pediram um sinal do céu. E esse fato tinha ocorrido logo depois da multiplicação dos pães. Então Jesus fala: não, nenhum sinal será dado para vocês já viram muitos sinais, vocês não querem acreditar. E agora Jesus, no Evangelho, como ouvimos, Jesus estava ali com os seus discípulos, e naquele dia os discípulos tinham esquecido de levar pão. Olha que coisa interessante. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Então, ali na barca, eles começaram a discutir entre eles, porque Jesus tinha dito para eles assim: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento. A palavra-chave está aí: tomai cuidado com o fermento. Será que ele foi aí começar? Mas será que ele está falando isso? É porque nós esquecemos de levar pães? Bom, o evangelho de hoje, de verdade, ele reflete a incompreensão dos discípulos. Ele reflete a nossa incompreensão. Como reflete também a incompreensão daqueles fariseus, que estavam ali tentando, de qualquer maneira, de qualquer forma, atingir Jesus. Então, o fermento dos fariseus e de Herodes se apoderou do pensamento dos discípulos. Aquele fermento ruim é um fermento ruim, é um fermento que não presta, é um fermento que não faz crescer a massa. Então, ele se apodera dos discípulos de Jesus e, assim, eles não podem entender a boa nova, eles não podem compreender a boa notícia. E os discípulos recordam as 2 vezes em que Jesus multiplicou os pães, mas não conseguem avançar para o sentido mais profundo desse mistério da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Jesus, inclusive, pergunta para os seus discípulos, faz a seguinte pergunta a eles: por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Disse mais: vós tendes o coração endurecido. Bom, a advertência muito severa de Jesus, onde os discípulos se comportavam, então, como opositores de Jesus. Aqueles que estavam junto dele, aqueles que estavam ouvindo as suas palavras, mas não estavam compreendendo o que ele estava dizendo. Dessa forma,
dominados pela ideologia, até posso dizer, até por uma falsa ideologia, uma ideologia messiânica, que não fosse messiânica daquela época, eles não compreendiam, eles não conseguiam abrir os olhos para enxergar o partir, né, a partir daquelas ações, o partir o pão, né, o repartir o pão com aquelas pessoas. Estavam cegos de tudo, como Jesus diz, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam. Qual é a nossa atitude também hoje? Temos olhos e conseguimos enxergar a presença de Deus na nossa vida, junto de cada um de nós, né? A ação de Deus. Bom, não conseguiam abrir os ouvidos para ouvir, não conseguiam, então, compreender as palavras do Evangelho que liberta e salva. Eu fico imaginando, muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas estão na celebração da Santa Missa, onde a palavra de Deus é o primeiro alimento que nós recebemos ali, naquela celebração, e não guarda uma sequer palavra dita, proclamada do Evangelho. Isso para não dizer da primeira leitura, do Salmo, no final de semana, uma segunda leitura, nenhuma palavra. Porque estão ali, infelizmente, com a mente, com o coração muito distantes de Deus. Ou em outro lugar, estão ali estão ali somente de corpo, mas não se abrem para a ação divina, não se abrem para a palavra de Deus, então realmente estão ali perdendo tempo. Não percebiam que Jesus era o único pão. Olha só, a lição máxima do Evangelho está aqui. Eles não conseguiam reconhecer como o único pão, o pão verdadeiro, o pão da vida eterna. Não conseguiam, porque estavam com seus olhos fechados, ouvidos fechados, coração fechado, não conseguiam entender quem era o verdadeiro pão que salva e que liberta. Não percebiam que Jesus era esse, que estava ali sempre com eles, que eles não precisavam desse outro pão. É claro que para a missão fazia importante, mas a preocupação maior, parece para eles naquele momento, nós não trouxemos pão. Como nós vamos sobreviver se não temos pão aqui conosco nesse barco? Se estava ali junto deles o pão principal. Compreender quem é Jesus é estar com os ouvidos abertos. Isso me faz lembrar, na sexta-feira passada, nós vimos o Evangelho quando Jesus cura um homem que era surdo-mudo. Jesus, então, toca nos seus ouvidos, na sua língua, cospe ali, com a saliva, ele toca na língua daquele homem, para que aquele homem pudesse ser liberto de tantas opressões. Quem sabe nós também, eu, Padre Marcos, você que me ouve nesse momento, também precisamos dessa libertação, de termos os nossos ouvidos abertos para ouvirmos e os nossos olhos ainda mais para vermos essa presença tão significante de Jesus, que é o verdadeiro pão do céu na nossa vida. Bom, é isso que poderia partilhar com você nessa terça-feira. Muito obrigado, você que acompanhou essa palavra. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com o programa Palavra do Dia. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.